Eu recomendaria negociar entre o meio e a parte superior da faixa, ou entre o meio e a parte inferior, pois se houver uma ruptura, você estará no lado certo. Bernard, o que é a indexação da taxa de câmbio de um par de moedas? A indexação é estabelecida pelos bancos centrais e é fixada sobre o par de moedas. Portanto, se os traders fizerem o par subir ou descer, os bancos centrais intervêm e retornam a taxa ao preço fixado. So they make the price going back to the fixed price, and so they want to keep that. E por que nós deveríamos negociar com o par dólar americano, dólar de Hong Kong? Muitos bancos centrais em todo o mundo indexaram suas moedas, como o Banco Nacional Suíço, que foi um famoso exemplo, mas já suspendeu a indexação. Atualmente, o dólar de Hong Kong está indexado ao dólar americano pela autoridade monetária local, e o preço tem se mantido entre 7,75 e 7,78 desde 1983. O motivo para a indexação é que Hong Kong quer acompanhar a economia americana e o dólar americano, mantendo a taxa de câmbio mais estável possível, porque isso favorece a economia. They want to keep it to the US dollar because they want to be with the economy of the American economy of the US dollar, and so they try to keep it as stable as possible because it's good for the economy. E quais são as suas ideias para a negociação? Como podemos ver nesse gráfico, o dólar de Hong Kong está indexado ao dólar americano a uma taxa de cerca de 7,8. Eu acredito que uma das melhores ideias seja negociar a partir do meio para uma das extremidades. E como vemos aqui, a extremidade inferior é de 7,75 e a superior de 7,85. Portanto, precisamos sempre ser cautelosos, porque a faixa poderia ser rompida eventualmente. A autoridade monetária de Hong Kong tem uma enorme reserva de cerca de 300 bilhões de dólares, apesar de as intervenções terem aumentado cerca de 30 bilhões em 2015. E, portanto, precisamos ser cautelosos, porque a faixa poderia ser rompida. Still, we have to be careful. If one day the border breaks, it can happen. Nesse sentido, eu recomendaria negociar entre o meio e a parte superior da faixa ou entre o meio e a parte inferior, pois se houver uma ruptura, você estará no lado certo. Muitos ainda se lembram da suspensão do piso do par euro-franco-suíço em janeiro de 2015. Mas quais são os riscos de um cancelamento do piso para o câmbio entre o dólar americano e o dólar de Hong Kong? Como eu mencionei, um dia isso poderia acontecer. Muitas pessoas perderam muito dinheiro e muitas fizeram muito dinheiro porque não se podia negociar por um período. As ordens e stop loss não funcionavam e por algumas horas as entradas ficaram bloqueadas, dependendo da corretora. Esse foi o risco real, pois se você tinha uma posição longa nesse gráfico do par euro-franco-suíço, na manhã de 15 de janeiro, as ordens de stop loss não estavam funcionando. Muitos apostavam que se o piso fosse rompido, o Banco Nacional Suíço interviria novamente, mas eles abandonaram as intervenções. Isso também poderia acontecer com a autoridade monetária de Hong Kong, e por isso eu recomendo negociar a partir do meio para uma das extremidades da faixa. It could happen with the Hong Kong monetary austerity as well. So that's why I'm saying we just trade from the middle to the border. Well, thank you for joining us in our studios, Bernhard. Muito obrigado pela participação, Bernard. Obrigado. Isso é tudo por hoje, mas continuem clicando em nosso site para mais atualizações. Até mais.